Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a esta segunda-feira e hoje com um tema bem especial para iniciar a semana. Nós vamos falar sobre arte terapia crepuscular. Estou aqui com a Maitê Bavaresco para falar um pouquinho desse trabalho e entender um pouquinho sobre a arte terapia. Então fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. Mas antes de iniciar o nosso papo, eu gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores que fazem com que esse programa aconteça de segunda a sexta-feira. A Lojas Regla, a maior multimarcas do sul do país, vestindo toda a família com as melhores marcas do mercado. E eu aqui visto Regla nos programas Algo a Mais. Ao Prana Energia Vital, levando terapias para a tua vida. Ao Sicredi, gente que coopera, cresce. Ao RP Mercados, um carro novo para chamar de seu. Lembrando da super promoção do RP que já está chegando ao fim, mas aproveita, passa lá que a cada R$100 em compras você recebe um cupom para concorrer a um carro 0 km. Ao Restaurante e Cantina Mascaron, restaurante, gastronomia caseira e um cenário que conta histórias. E a cantina com muitos produtos especiais para te oferecer. Ao UX, provas online todas as segundas e quintas-feiras. Então, aproveite, você que quer aprimorar seus conhecimentos, né? Já chega aí na UX. Agora, pessoal, meu agradecimento em especial é a Casa Gamba, que me arruma meu cabelo, faz minha make, minha unha. Então, um agradecimento muito especial à Casa Gamba. E Maitê, bom dia! Seja muito bem-vinda! Vamos iniciar esse papo, né, Maitê? Falando um pouquinho sobre arte terapia. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Estou muito feliz com o convite e vai ser uma honra explicar um pouquinho mais do que é arte terapia. Mas com certeza. Imagino que você que está em casa esteja aqui que nem eu, né? O que é arte terapia? A gente pensa assim, existem diversas terapias para a gente poder se conectar, para a gente poder ver a nossa vida diferente. A gente recebe sempre a Feira aqui do Prana, um abração para ela, né? E as meninas do Prana. E eu digo, nada mais é do que mais uma terapia para que possa vir e acompanhar esse lado sutil da vida, que é o levar de uma forma mais leve. Mas, Maitê, antes de iniciar, eu gostaria que tu te apresentasse para o pessoal de casa. Conta um pouquinho de ti, da tua trajetória até chegar aqui. Então, né, eu sou novinha ainda, né, tenho 23 anos, mas já carrego uma boa bagagem também de formações. A minha formação base é em artes visuais, sou formada em licenciatura, sou professora, atuo com isso também, concursada no município de Veranópolis, do 5º ao 9º ano, e também dou aulas particulares de desenho aqui em Nova Prata, na Escola Eclética. Então, a minha base é das artes visuais, e depois, então, eu fiz uma especialização, uma pós-graduação em arte terapia, que foi aí que eu conheci mais desse universo, né? A gente viu um pouquinho ainda na faculdade, tivemos uma cadeira sobre isso, que é uma terapia chamada alternativa, que está começando a ganhar força agora, né? Ela já é bem utilizada, bem forte no exterior, especialmente nos Estados Unidos, mas que está chegando aqui no Brasil e está dando frutos muito bonitos, muito gostosos. Que bacana. Então, além disso tudo, também eu sou fotógrafa, trabalho com fotografia de eventos e de ensaios e atendo, né, como arte terapeuta na Clínica Revitali também. Tá certo, muito bem. E Maitê, então, tem uma colega aqui, né, pessoal? Isso aí. Então, vamos começar a falar um pouquinho sobre arte terapia crepuscular. Como realmente... Vou te pedir o porquê desse nome, para começar. Ok, vamos começar por que do nome, né? Quando eu quis montar e começar a divulgar os atendimentos de arte terapia, eu queria que o nome tivesse um significado legal, que fizesse sentido tanto para mim quanto para as pessoas que eu fosse atender. E o crepuscular, ele veio da palavra crepúsculo, né? Que é entre o dia e a noite, e lar, de casa, de aconchego, né? Por mais que lembre um pouquinho o filme, não tem nada a ver, né? A saga Crepúsculo é mais no sentido de uma teoria do Jung, que é um grande teórico da arte-terapia, da psicanálise também,
O Jung, ele acreditava na harmonia entre o claro e o escuro, o dia, a noite, o yin e o yang, a dualidade da vida, e que existisse uma harmonia entre o nosso lado luz e o nosso lado sombra, que é o que acontece todos os dias, né? Entre o dia e a noite existe lá aquela faixa de crepúsculo. E eu sempre fui muito apaixonada pelo pôr do sol e pelo crepúsculo também. E quando eu tava pensando que tinha que ter alguma coisa a ver com isso e tal, eu pensei, por que não crepuscular? Essa ideia de você encontrar o equilíbrio e esse equilíbrio ser o seu lar também. Maravilha! Pois é a nossa casinha de dentro. Exatamente. É o nosso lar. Então, isso faz todo sentido. E eu gostaria que tu falasse agora um pouquinho sobre a arte-terapia. Quando ela surgiu, como ela é vista, como ela trabalha, né? Para que a gente possa também se situar um pouquinho. Ok. A arte-terapia não existe uma data muito específica para dizer, ela surgiu dia tal, mês tal. O que aconteceu, na verdade, foram que os profissionais da saúde começaram a utilizar materiais e técnicas artísticas como parte do tratamento dos pacientes. E como isso ia dando resultados muito significativos, foi ganhando força, foi se espalhando, né? A arte-terapia, ela começou, então, a ser usada especialmente nos hospitais psiquiátricos, né? Nos antigos manicômios, e ela gerava uma forma de expressão muito grande desses pacientes que muitas vezes não tinham condições neurológicas ou psicológicas para poder falar, para poder expressar de uma forma clara o que estava passando nos seus processos, mas que por meio da arte, de uma forma um pouco mais abstrata, eles conseguiam transmutar aquela energia que estava dentro deles e com isso gerar uma melhora, né? Não existe, assim, uma data, mas mais ou menos ali pelo século XVIII, XIX é que começou a ocorrer isso, de se usar a arte como uma forma de tratamento mental, né? Depois, claro, a arte-terapia foi institucionalizada, hoje está rolando o processo para ela ser uma profissão, né? Reconhecida, e isso tá ganhando rumo, né? Tá ganhando forma ainda. Claro. E como a gente pode ver a arte-terapia para quem nunca teve contato com ela? Para quem nunca teve contato, qual é, por exemplo, quando eu chego para ti? Então, Maite, como funciona? Assim, a arte-terapia não tem contraindicação, não tem idade, não tem gênero. Você pode fazer arte-terapia independente de qual seja a sua demanda, né? Você pode ter alguma síndrome diagnosticada ou simplesmente para o teu bem-estar, né? Para o que é algo que você goste de fazer e que vai estar ao mesmo tempo ali te auxiliando na expressão. A arte-terapia, quando você chega até mim, a gente faz uma anamnese, que é entender o porquê que você veio, né? Se tem algum motivo específico, se é para trabalhar alguma coisa específica. E a partir disso eu construo, então, um caminho de tratamento, que a gente chama, né? Então eu vou pensar em técnicas, eu vou pensar em propostas que eu possa trazer, que possam te auxiliar. E também no meio desse processo você vai me trazendo o que aconteceu no seu dia, na sua semana, e a gente vai trabalhando isso, né? É muito mais da vontade da pessoa de estar ali, estar disposta a se entregar ao processo e experimentar o que é, do que qualquer outro motivo mais mirabolante, assim. Quando tu falasse no início que é entender a dualidade da vida, certo? E quando a gente se entrega para uma terapia, é porque realmente a gente precisa encaixar a nossa vida de alguma forma. Talvez ela não esteja num fluxo tão legal e a gente começa a perceber que talvez no nosso dia tem mais sombra do que luz, né? E a gente precisa entender que todo dia é assim. Tem um momento que a gente senta aqui e tá tri bem, mas 20 minutos atrás tava correndo de um lado pro outro, pega a criança, vai, tá, né? Então, tipo, tem um lado que é bom, que é o mais tranquilo, que é onde a gente pode sentar, a gente pode pensar um pouquinho ou na nossa vida, ou no nosso trabalho. Tipo, muita gente se dá muito bem no seu trabalho, né? Então, faz questão de chegar e se sentir bem lá, podendo produzir. Como tem pessoas que esperam para um momento que vão ler um livro, fazer um café, que vão tocar uma música, enfim. Então, ouvir também, mas existe essa questão da dualidade. Então, quando tu percebe que talvez nem tudo esteja no fluxo, é interessante e é muito importante buscar uma terapia alternativa.
E dentro disso, do que tu estavas colocando, é chegar, que tu vai fazer aquela anamnese, né? E tu falaste. Sim. Quer dizer, a pessoa precisa se entregar. Com certeza. Porque é difícil a gente falar as nossas questões para outra pessoa, né? Sim. Então, como é o se entregar? É o se abrir realmente para ver tudo que anda. Então, é mais ou menos isso? É bem isso, sabe? E eu acho que o grande diferencial da arte-terapia para outras terapias, né, como por exemplo a psicoterapia, é que você consegue fazer de uma forma muito mais natural esse movimento, né, de você se entregar. Porque como mais ou menos funciona, né? Eu vou lá estipular algumas propostas, por exemplo, desenhos, pinturas ou modelagem, e essas propostas, no começo, geralmente, elas não demandam escrita ou fala. É apenas uma produção visual. E nessa produção visual, o nosso cérebro, ele não consegue criar um filtro, né? De, não vou falar isso porque poderei ser julgado. Então, muitas coisas que talvez o próprio paciente nem conheça aquilo que ele vai representar, mas muitas coisas que estão guardadas lá no inconsciente, no subconsciente desse paciente, vão sair para o desenho, que a primeiro momento é um desenho simples, um desenho normal, e quando a gente volta no final da atividade para esse desenho, para fazer uma visualização, para fazer uma partilha, né, de como foi esse processo, ele mesmo se toca de algumas coisas que ele acabou colocando ali e que ele não tinha relacionado ainda. Porque é um processo muito inconsciente. Quando a gente desenha, quando a gente produz alguma forma de arte, ela não passa por esse filtro. Então, coisas que estão guardadas na gente, que a gente ainda não compreende muito bem, ou que até não tinha conhecimento, acabam vindo à tona, né? Acaba surgindo a demanda ali mesmo. Isso que é o legal também da arte-terapia. Bacana. E Maitê, pensando nos recursos que são utilizados para a ferramenta da arte-terapia, né? Tu coloca aqui que a pessoa começa fazendo uma arte, então isso é legal, né? Sim. Não é quebrar a janela do vizinho, né? Seria. Mas aproveitando, é uma arte que a pessoa vai expor. E eu gostaria que tu falasse um pouquinho de cada recurso utilizado e que tu também pudesse falar um pouquinho sobre, por exemplo, eu chego para ti. O que eu preciso desenhar? É uma coisa que tu desenhar, pintar, fazer de outra forma, enfim, que tu sugere ou que a pessoa vem da pessoa fazer, né, a intuição de estar representando alguma situação, enfim. Então, para falar um pouquinho dos recursos aliado às questões aí. Eu acho importante reforçar que não precisa saber nada de artes. Então, não precisa saber desenhar, não precisa saber pintar, muito menos fazer esculturas. Isso são apenas alguns recursos que a gente usa, mas que você não vai lá para ser artista, né? Você vai lá para usar aquilo como forma de expressão. Então, não precisa ter nenhuma presa, né? Não ser presa com a estética do trabalho final, sim com o significado que aquilo vai ter. Quando você chegar lá no meu consultório e me dizer que você quer começar o processo, normalmente eu começo com uma linha do tempo, para você me explicar como que foi até você chegar ali, quais foram as fases importantes que você viveu. Ela acaba sendo nesse momento um pouco superficial até, mas com o tempo, com os atendimentos, a gente vai aprofundando essa linha do tempo. Então esse primeiro momento é você pontuar a sua vida, olhando para trás e vendo aí onde teriam possíveis brechas para que a gente aprofundasse. Depois disso, a gente vai, sim, usando materiais. Eles podem ser trazidos por mim, né, propostas meio que programadas, como também pode ser algo feito ali na hora porque você me trouxe alguma coisa, né? Você comentou que na sua semana aconteceu X fato e você quer ver o porquê que aquilo te incomodou tanto. Então, a gente já parte para isso também. Acaba sendo muito uma conversa entre o terapeuta e o paciente, né? Os dois fazem esse processo junto e quem guia sempre é o paciente. É sempre ele que vai dizer até onde dá para ir, até onde dá para segurar um pouquinho também. Então, vai partir sempre dele. Mas quando a gente fala que quem guia é quem está, né, é o paciente, é porque, por vezes, talvez hoje eu não consigo te colocar tudo que realmente eu passei. Exato. Mas talvez fazendo o processo uma vez, me traz recordações, eu penso diferente, eu visualizo diferente, daqui um pouco eu posso estar te apresentando essa situação já de uma forma bem mais leve, né? Perfeito. Aconteceu, mas assim, poxa, eu entendi, recoloquei, porque ninguém passou. Eu acredito que a vida inteira a gente passa por situações que a gente diz assim, nossa, só de lembrar eu tenho vergonha, né?
existe isso, existe desde o nosso princípio. É criança aí, tu diz, não, criança faz, né? Tipo, acontece de passar vergonha a todo momento, né? E a gente acaba levando isso pra fase adulta, o que eu acho isso incrível. Poxa, lembrar de algumas situações, me dá uma vergonha ou dá, mas era uma criança fazendo. Então, quando a gente começa a entender que situações acontecem e que, poxa, o tempo passa, tu cria, tu evolui e assim tu consegue administrar melhor essa situação e essa emoção, não faz sentido, às vezes, carregar uma coisinha que é tão simples e que quando tu colocar na tua cabeça, mas eu era criança, poxa, ali tu já tem meio caminho andado, né? Então a gente até brinca aqui hoje, como é que tu vai julgar uma criança? Com quantos anos ela tem mesmo? E tem adulto fazendo a mesma birra. Né? Então vamos entender, né, todo esse processo. Maite, agora nós vamos para um breve intervalo comercial, mas a seguir a gente retorna para falar mais sobre arte terapia. Fica conosco. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. É isso aí, no aniversário de 10 anos do RP você concorre a um Fiat Mobi 0 km. Aproveite as ofertas do RP Mercados, guarde seus cupons e troque pelas cartelas. A cada R$100 em compras você já ganha um cupom para concorrer. RP Mercados, o nosso melhor é por você. Quer investir o dinheiro para a realização dos seus sonhos e ainda concorrer a prêmios incríveis? Então participe da promoção Investir para Crescer da Sicredi Ibiraiaras RSMG, de 25 de fevereiro a 28 de novembro. Aplique seus recursos com a cooperativa, ajude a desenvolver a região e ainda concorra a motos, TVs, adegas, Alexas e iPhones. São 5 prêmios por agência e quanto mais produtos de investimentos você usar, mais chances tem de ganhar. Promoção Investir para Crescer. No Sicredi, o seu investimento rende prêmios incríveis. Retire os seus cupons na sua agência para concorrer. Acesse sicredi.com.br/promoções e saiba mais. Sicredi, gente que coopera, cresce. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Mascaron. Muito mais que um restaurante, uma harmonização entre rica gastronomia e experiência na degustação de vinhos e aperitivos. Almoce de terça a sexta em nosso buffet e o jantar é servido de sextas e sábados com à la carte. Restaurante Mascaron, gastronomia caseira em um cenário que conta histórias. Regla. Somos a maior multimarcas do sul do país. Vestimos toda a família com as melhores marcas do mercado. Na Regla tem. Uniaselv em Nova Prata. Os melhores planos para o seu futuro. A Oriplanta, há 25 anos no mercado de mudas, mantém a qualidade e a excelência em sua produção, trazendo em sua história a valorização e a realização ao ver o crescimento de quem busca por seus produtos. Oriplanta, garantindo o sucesso de quem vive da terra. Vestibular UX Campus de Nova Prata. Prova online todas as segundas e quintas. Acesse ux.br e inscreva-se. Estamos
Estamos de volta com o programa Algo a Mais desta manhã, iniciando muito bem uma segunda-feira, falando sobre terapia, que é sempre muito bom, né? E nós estamos aqui com a Maitê Bavaresco falando sobre a arte-terapia crepuscular. E estamos entendendo um pouquinho do processo do trabalho dela, que realmente faz a diferença. E é bacana quando a gente para pensar. O que eu posso fazer para ter o meu autoconhecimento, que é tanto falado nesse programa, né? O que é o autoconhecimento? E, por vezes, a gente se esconde atrás de umas barreiras, que é por isso, que por alguma crença que a gente tenha de dizer, não, eu sou assim, não, eu não posso ser assim. Aí começamos a barrar realmente quem nós somos. Então, se eu tenho que ficar fingindo para alguém que eu sou uma coisa que eu não sou... Então aí a gente começa, né, e a gente percebe isso muito na questão dos relacionamentos, como a gente tem a quarta de sofá, e a gente fala muito aqui, que acaba interferindo demais. Poxa, tu não pode ser quem tu é, né, e aí a pessoa também não conhece quem tu é para te deixar melhor. Então, uma ferramenta de autoconhecimento também, né, Maitê? Com certeza, né? Se fala muito em autoconhecimento e o princípio do autoconhecimento é se entender. Entender por que eu sou desse jeito, por que eu sou eu, por que esse é meu nome, por que esse é meu estilo. Algum motivo dentro da nossa história a gente vai encontrar de como a gente se construiu, quem a gente é hoje. E a arte-terapia, ela ajuda muito nisso, mas é um processo. É importante deixar isso claro também, porque não é do dia para a noite que vai acontecer, e não é porque hoje você se conhece que você vai continuar se conhecendo daqui 5 anos. A gente está em constante movimento, em constante mutação, e isso precisa ser realmente um processo da vida inteira para que a gente sempre esteja alinhado com os nossos propósitos, com quem a gente é e quer ser. Legal que quando nós falamos sobre eu sou hoje, eu sou do jeito que eu sou, mas amanhã eu posso ser diferente e posso pensar diferente. E tá tudo bem. E tá tudo bem, exatamente. Tudo bem. Né? Porque às vezes, não, assim, um dia eu comentei que eu odiava cabelo curto e hoje eu tô aqui assim, né? As coisas podem mudar. Exato, as coisas podem mudar, né? Então, nós percebemos que, aqui, ilustrando de uma forma muito simples, né? Mas é realmente todo o processo que a gente precisa viver para tornar a nossa vida também algo que seja gostoso de viver. Poxa, a vida é uma, a gente percebe que é curta. Quando o tempo, quando é bom, ele é muito curto. Ele passa mais rápido, né? Mas, e aí a gente percebe todo esse movimento. E quando não tá legal, parece que, meu Deus, esse ano não terminava, sabe? Então, tem essas sensações que nós vivemos. Então, quer dizer, o que tá acontecendo? Nem tudo está bem. Uma outra situação também, que eu gosto de lembrar aqui, né? Como a gente tem as cestas também, das terapias com a Fer, que ela sempre fala que perfeitos são os mortos. Eles fizeram tudo de acordo podiam, estão mortos. Então, não tem mais como modificar. Nós ainda estamos em evolução, modificando dia a dia, né? Então, tudo isso é para fazer com que a gente entenda que tem que ser gostoso, tem que ser bom, tem que ser leve. Os ciclos são a parte bonita da vida. Mas com certeza, óbvio, altos e baixos. Exato. Né? Luz e sombra. Isso vai acontecer. Mas que então seja de uma forma mais leve. Não, veio a sombra, tá. Calma aí, respira. Vamos administrar isso. De que forma? Exatamente. Né? Então é muito bacana. E eu queria que tu falasse um pouquinho, porque a gente já falou no primeiro bloco um pouquinho da sessão da arte-terapia, né? A gente falou, pode fazer uma arte para que eu possa ver, né, como são os teus traços, como são, né, a tua linha de evolução, enfim. Mas, Maitê, como realmente acontece essa sessão? Como tu consegue ver realmente que uma pessoa teve uma evolução através da arte, por exemplo? Os encontros, eles são estruturados em 3 partes principais. A acolhida, que é você chegar até mim, a gente tem aquela conversa inicial, isso em todos os encontros, normalmente com uma meditação também, para ajudar a centrar, viver aquele momento no aqui e agora, né, conseguir se focar ali. Depois o desenvolvimento das atividades e, por último, uma partilha, então, um compartilhamento do que aconteceu
que é nesse momento que o paciente, se sentindo à vontade, vai abrir o que ele sentiu, o que ele percebeu, quais foram os possíveis insights que ele teve durante o processo, enquanto ele estava fazendo, ou no final, quando ele olhou para o resultado. Não existe aquele pensamento um pouco equivocado de que a criança desenhou uma casinha e colocou o chaminé e não colocou o chão, quer dizer X coisa. Isso não é levado assim ao pé da letra, não, tá? O que a gente mais dá valor, o que a gente realmente prima nos atendimentos é o processo, é o que o paciente sentiu, como o corpo dele se comportou. Alguns pacientes acabam não notando, mas desenhando determinados assuntos, eles ficam mais inquietos ou começam a mexer assim na mão, ou a perninha tá balançando. Isso o terapeuta vai observando para depois pontuar. Ou ainda, qual foi o insight, o resultado que aquilo deu e como aquilo mexeu dentro dele. Então ele terminou de fazer, olhou para a produção e pensou, meu Deus, não tinha notado que eu tinha feito dessa forma. Este lugar da folha me lembrou tal figura ou tal momento da minha vida. Coisas que realmente vieram do inconsciente dele e que ele pôde notar depois, olhando para o resultado final. Então, nessa partilha, é comentado tudo isso, pontuado os possíveis porquês, buscando lá no passado, buscando lá na infância também, né? Da onde que veio aquilo. E tentando entender um pouquinho melhor do porquê que aquela produção surgiu, que nada vem por acaso, né? Tanto que existe teoria da cor aí para comprovar, existe teoria das formas, Gestalt e tudo mais, tudo isso é muito bem fundamentado, que nada vem por acaso. Então a gente tenta ir buscando esses porquês para que isso seja uma forma do paciente se entender e utilizar como autorregulação depois de novo, né? Porque se, por exemplo, nessa produção surgiu padrões de ansiedade, que foi o caso de um atendimento meu, que inclusive tem as imagens ali também. Sim, que a gente até estavam passando e eu tava olhando aqui, eu digo, tanto desenhos que são de formas simples, né? Exato. A gente diz, daqui um pouco eu esperava que tivesse que ter, né, grandes, mas não, é simplesmente provavelmente algo que é proposto, ou a pessoa desenha o que ela sente no momento, enfim, né, mas tu vê que não tem nada, por isso que não precisa ser artista, né, Maitê, para participar. Não tem nenhum prendimento estético para arte terapia. E nesse caso que eu tava contando, então, da ansiedade, né? A paciente desenhou numa lixa, numa folha de lixa, né? Lixa d'água, assim, com giz de cera, e ela desenhou alguns padrões. E esses padrões, então, remeteram um pouquinho a essa questão e a gente foi buscando. Essa imagem, talvez, Maitê. É uma outra que tem uns padrões mais abstratos. Essa aí. Certo. Aí, né? Então, ali tu consegue perceber se a pessoa teve um momento, tipo, ansiedade, do tipo, preciso terminar logo esse desenho. Não nesse sentido. Foi mais da fala dela. O que ela me trouxe quando ela olhou para o desenho que ela fez. No momento, ela só deixou fluir, né? Ela tava meio que sem ideia da temática, né? Porque algumas propostas eu dou a temática, outras propostas eu dou o material. Essa foi uma das que eu dei o material. Então, era para utilizar a lixa e o giz, que dentro do significado na arte terapia, a gente vai ter o conflito entre a lixa áspera e o giz que se desmancha, se desfaz. Isso pode até ocasionar alguma irritabilidade, né? Pelo ranger, agonia. Então ela deixou fluir o movimento dela e no final, quando ela olhou, ela comentou. Mas ela comentou também da espiral, que era um símbolo que já havia aparecido em outros trabalhos. E aí, quando isso ocorre, de aparecer o mesmo símbolo várias vezes durante o processo, a gente vai para o dicionário dos símbolos, que é a nossa base, a nossa bíblia também, que ajuda a gente a definir algumas coisas, então, entender. Quer dizer, só para que a gente possa entender, existe um lugar onde tu pode te guiar através dos símbolos? Existe, o nome é Dicionário dos Símbolos, é um livro. Ele traz o significado histórico e antropológico de alguns símbolos, né? De como eles foram utilizados em outras culturas, de como eles remetem a alguns povos ou a rituais, ou ao próprio funcionamento da nossa biologia, da nossa natureza, né? Que é o caso do espiral, por exemplo. Claro. Então a gente tem essa ferramenta, que é o Dicionário dos Símbolos, tem também a teoria da cor, né? Para nos auxiliar caso uma cor esteja aparecendo com muita frequência. E eles trazem todas as versões possíveis, tanto das cores quanto dos símbolos. Não é nada muito fechadinho, né? Como, preto é luto. Não existe tanto isso, tem muito mais interpretação por trás. Tá certo.
Mas faz sentido, claro, tu dissesse assim, preto é luto, ok. Mas quando uma pessoa ela é só ligada por exemplo, a tons escuros, isso faz diferença na questão da psicologia, né? Da questão do sentimento da pessoa? Depende, porque preto é luto na nossa cultura. Sim. Em outras culturas, o preto não é luto. Branco. É branco, exatamente. Na Índia, por exemplo, Sim. né, as viúvas utilizam sempre roupas brancas. Sim. Então, se essa pessoa tiver para ela um significado cultural do preto, ela usa o preto com a intenção de passar esse ar, essa imagem, de manifestar esse sentimento que ela realmente tem, aí pode até fazer sentido. Agora, se ela usa preto simplesmente porque ela gosta de preto, não tem essa ligação com o significado cultural da cor. A gente não pode se prender tão literalmente a esses indícios, certo, né? Eles podem ser utilizados, com certeza. A publicidade faz isso à torta e à direito, né? Nas marcas, nos logotipos. Mas isso não é geral, não é todas as pessoas que vão ter a mesma compreensão. Existe sim uma grande massa, que é isso que vai estar lá no livro da teoria da cor, mas tudo tem sua peculiaridade. Cada pessoa é um indivíduo. Sabe que certa vez, Maite, quando eu fazia magistério, a gente estudou algumas questões em psicopedagogia, em várias formas, enfim, quando se tinha o curso. E certa vez alguém comentou: quando uma criança pega somente cores escuras, a gente precisa cuidar, porque daqui um pouco ela quer representar alguma coisa através dos desenhos. Aí eu, tentando criar meus filhos da melhor forma, né? Eu digo, tento dar amor, carinho, tento estar presente, e quando não estou, quero que estejam melhor cuidados possíveis. A minha filha só fazia desenho com lápis preto. Coraçãozinho. E aí eu quase tinha um treco. Eu dizia, o que está acontecendo na cabecinha dessa criança? Porque ela só fazia desenhos com lápis preto e tudo mais. E depois eu descobri que não tinha nada a ver. Era porque ela gostava. Ainda mais ela dizia, mamãe, você vê como eu consigo fazer o traço direitinho com a cor escura? Aí, né, nós, por vezes, a gente é a manada, né? É aquela coisa de dizer, não, preto não pode, porque se é preto, se a criança tá brincando com preto, é porque, né, algo de ruim tá acontecendo. Claro, existem formas, existem desenhos, óbvio, as profs precisam estar, mas claro, aquela vez eu só me prendi a essa colocação, fora que tem todo um estudo por trás, né? Só reproduziu o que tu já tinha ouvido, né? Que eu tinha ouvido ali, né? Mas claro que tinha, além daquela colocação, tinham outras coisas. Mas, meu Deus, quando minha filha só pegava lápis preto, só dizia, pelo amor de Deus, não quer outro. Rosa, amarelo, lilás, né? Que desde que não seja preto, né? E ela disse, viu, mamãe, como eu consigo fazer o tracinho direitinho, porque é a cor escura? Aparece mais, tem mais contraste. Às vezes a gente acha que é algo super macabro. Na verdade, não tinha nada mais, né? Mas tem tudo isso. Maite, agora nós vamos para mais um breve intervalo comercial. O papo está ótimo, eu tô adorando. Nós, a seguir, retornamos e vamos continuar falando sobre arte e terapia. Fica conosco. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. É isso aí, no aniversário de 10 anos do RP você concorre a um Fiat Mobi 0 km. Aproveite as ofertas do RP Mercados, guarde seus cupons e troque pelas cartelas. A cada R$100 em compras você já ganha um cupom para concorrer. RP Mercados, o nosso melhor é por você. Quer investir o dinheiro para a realização dos seus sonhos e ainda concorrer a prêmios incríveis? Então participe da promoção Investir para Crescer da Sicredi Ibiraiaras RSMG, de 25 de fevereiro a 28 de novembro. Aplique seus recursos com a cooperativa, ajude a desenvolver a região e ainda concorra a motos, TVs, adegas, Alexas e iPhones. São 5 prêmios por agência e quanto mais produtos de investimentos você usar, mais chances tem de ganhar. Promoção Investir para Crescer. No Sicredi, o seu investimento rende prêmios incríveis. Retire os seus cupons na sua agência para concorrer. Acesse sicredi.com.br/promoções e saiba mais. Sicredi, gente que coopera, cresce. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar,
Neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Mascaron. Muito mais que um restaurante, uma harmonização entre rica gastronomia e experiência na degustação de vinhos e aperitivos. Almoce de terça a sexta em nosso buffet e o jantar é servido de sextas e sábados com à la carte. Restaurante Mascaron, gastronomia caseira em um cenário que conta histórias. Regla. Somos a maior multimarcas do sul do país. Vestimos toda a família com as melhores marcas do mercado. Na Regla tem. Uniaselv em Nova Prata. Os melhores planos para o seu futuro. A Oriplanta, há 25 anos no mercado de mudas, mantém a qualidade e a excelência em sua produção, trazendo em sua história a valorização e a realização ao ver o crescimento de quem busca por seus produtos. Oriplanta, garantindo o sucesso de quem vive da terra. Vestibular UX Campus de Nova Prata. Prova online todas as segundas e quintas. Acesse ux.br e inscreva-se. Estamos de volta com o programa Algo a Mais dessa segunda-feira, falando sobre arte e terapia crepuscular. Estou aqui com a Maitê Bavaresco, que está explicando sobre essa terapia, que eu tô achando o máximo. Eu tô tirando dúvidas, é algo de diferente também pra gente conhecer. Eu digo que existem todas essas terapias, né? Existem diversas que é pra cada um achar o seu caminho e decidir, poxa, talvez eu tente arte e terapia, talvez eu tente fazer uma constelação, talvez eu faça uma numerologia, o que fica bom pra ti, né? Mas claro que cada um entende e faz o processo de acordo com o seu sentir. Está ficando bem? Não tá? Vamos procurar um outro? Vamos, né? Mas tudo faz parte. Porém, algo que é muito importante a gente estar aqui falando, né, Maitê? Vamos falar sobre a duração de uma terapia. Assim, o processo para que ela possa acontecer. Porque eu quero resolver as minhas questões de hoje para hoje, ou de hoje para ontem, né? Então, vamos entender como funciona o processo, assim, da arte-terapia. Como todo processo terapêutico, não tem como estipular uma data limite, né? Ah, não posso te dizer que dentro de 6 meses você vai estar bem, dentro de 1 ano você vai estar bem. Isso vai depender muito do quanto você está disposto a participar daquilo, do quanto você consegue evoluir dentro do teu próprio andamento, do teu próprio ciclo. E tudo vai depender, depende da demanda que você chega, depende de como vai acontecendo a sua vida naquele momento. Então pode durar 1 ano, 3 anos, 2 meses, tudo isso varia muito, não tem como definir. E a gente vai vivendo junto esse processo e durante a gente vai estipulando mais ou menos, né? Vai observando quando já se entende que o paciente consegue ser autossuficiente, consegue se autorregular, utilizando também o que é aprendido ali nos momentos. E vai se tendo essa conversa, esse diálogo de, ó, acho que aqui já tá interessante, já dá pra andar com as próprias pernas, ou ainda não é a hora. A gente vai sentindo esse processo. E para quem é recomendada a arte-terapia, Maitê? Toda e qualquer pessoa que queira experimentar, que queira se doar, que queira viver esse processo lindo que é a arte-terapia. Pode ser um momento de propriamente cura, de propriamente tratamento, mas também pode ser um momento de
de quase que um lazer, né? De um fazer por gosto, de um fazer porque faz bem. Então, crianças, adultos, jovens, adolescentes, idosos, todas as pessoas estão mais que convidadas a conhecer esse mundo das artes e entender que a arte é para todos, não é só para artista, não é só para quem tem dom, até porque dom é um termo um pouco equívoco, né? Então, tá aí para todo mundo experimentar e para todo mundo se beneficiar da arte-terapia. Quando se fala em dom, se imagina que dom é que tem um traço firme. Dom é para quem consegue escrever com letras cursivas numa... Hoje não se faz mais isso, porque hoje se imprime. Ontem eu brinquei e falei isso em datilografia, né? Daí tu datilografa pra mim, isso aí. Eu digo, cara, as crianças não sabem nem o que eu vou estar falando. Elas não sabem o que é mimeógrafo. Isso aí. Então, a gente pensa que dom é isso. A gente esquece que Van Gogh pintava só com os risquinhos, né? Que justamente precisava de... a gente pensa, não, tem que ter traços, tem que ter formas, tem que ter... E a gente vê que não é assim. Cada um tem o seu jeito de fazer. E talvez o teu jeito de fazer, que pode não ser aquele perfeito, é o que vai chamar atenção. Né? Sim. Então, isso é a questão do equívoco, né? Mas para a gente poder entender um pouquinho mais, que profissionais que atuam juntamente pensando na arte-terapia? Então, a arte-terapia ela tende a ser um processo multidisciplinar. Então, vai estar atuando o arte-terapeuta, né? Que é importante também que seja um arte-terapeuta que tenha formação. Pode estar atuando psicólogo, psiquiatra, nutricionista, fisioterapeuta. São várias as profissões que podem estar ali auxiliando, né? Muitas vezes os pacientes chegam por indicações de algum outro médico, né? De algum outro profissional. E a gente sempre trabalha em conjunto, porque às vezes o que aparece na arte-terapia vai poder auxiliar com a fono. Ou ao contrário, o que aparece com, sei lá, a psicóloga vai poder vir para a arte-terapia e aprofundar também. Então a gente vai sempre trabalhando junto. Quando falas que pode trabalhar, então, psicólogo junto com a arte-terapia, fono, pode ser sobre algumas questões. Agora, talvez muita gente possa estar se identificando. Eu não consigo pôr para fora. Está completamente ligado com isso. Não conseguir falar em público, por exemplo, não conseguir falar direito, travar, gaguejar também. Isso tudo pode ser trabalhado sim, porque ela é uma terapia, né? Ela tá ali para entender os motivos mentais, motivos internos do teu possível trauma, ou da tua trava que você tem em determinada área da tua vida. E aí, junto com um outro profissional, a gente pode estar sim trabalhando isso, tanto na liberação corpórea, né, que seria o caso da FON, por exemplo, quanto na liberação mais subconsciente, inconsciente disso também. Tá certo, olha só. Não, bacana. E saber que a gente tem como chegar a esse ponto de uma forma tão leve, né? Tão tranquila. Eu digo, entender um pouquinho do que nós temos, o que pode ser crenças, a gente tem tantas. Né? Nós somos o que realmente é a nossa bagagem, né? O que está na nossa bagagem a gente acaba sendo. E acredito que todos nós tenhamos diversos pontos onde a gente barra por algo que só não faço isso porque eu acredito naquilo. E aí a gente precisa começar a abrir, porque não é bem assim. A gente pode mudar, a gente pode pensar diferente, depois a gente pode rever essas atitudes para daqui um pouco dizer, não, aconteceu, agora não acontece mais. Ou aconteceu e eu quero que repita e tá tudo certo. Maite, benefícios de quem faz arte e terapia? Acho que o primeiro benefício é se entender, né? Conhecer um pouquinho mais de como você funciona, de como a sua mente funciona, de como você é capaz de criar, que algumas pessoas ainda também não sabem que elas são capazes de criar. Criatividade, ela é parte de todo e qualquer ser humano, independente de facilidade ou não para isso, que aí entra a questão do dom, que chama-se, né? Você vê que você é capaz de fazer aquilo e de que aquilo tem um poder gigantesco para você mesmo. Porque às vezes você olha, né, nem eu comentei dos meus pacientes, eles olham para a produção final e nem eles acreditam que fizeram aquilo, que aquilo veio de dentro deles.
Eu acho que esse é o jogo lindo da arte-terapia. Sai de dentro de ti a produção. E você olha para ela e você entende ela. É um processo muito teu. E por ser um processo muito teu, isso vai te ajudar na tua autoestima, no teu autoconhecimento, entre outras, né? Vão te deixar um pouco mais ciente da tua potencialidade. Quando tu falas em potencialidade, eu compreendo que é através de, poxa, eu tenho a capacidade, eu vou fazer um desenho legal, eu vou representar um sentimento através de um desenho e eu tenho potencial para isso. Mas também, a parte boa é que me favorece quando eu digo assim, não, peraí, eu tenho potencial para outras coisas. Sim. E aí eu abro a minha mente para dizer, não, peraí, não sou só boa no desenho. Sou boa em tantos outros caminhos que eu posso seguir, posso dar uma chance para um outro caminho se abrir. E talvez esse é o princípio, né? Com certeza. Dar o giro nessa vivência que em algum momento não tá legal, ou quando começa a não estar legal, como a gente falou no início, luz e sombra. Muita sombra para minha luz, né? Então, como eu penso nisso, como eu restabeleço o que eu preciso em relação de metas, em relação a atitudes que eu tenho diariamente, e às vezes através de um desenho eu posso notar essas coisas. Pode. Como é gostoso isso, né? Sim, através de um desenho, de uma pintura, de uma escultura e até das outras artes também, que eu acabei não comentando. Sim, por favor. Mas além das artes visuais, a gente tem também dança, teatro e música, que estão sempre trabalhando ali junto. Eu acabo pendendo um pouquinho mais para as artes, porque é a minha formação de base, é onde eu atuo com mais naturalidade, mas sendo necessário, e eu vendo que isso vai ser importante e significativo para o paciente, a gente vai para o teatro, a gente vai para a dança, a gente vai para a música, e utiliza de todas essas formas também como um processo terapêutico. Foi como é bacana, porque tem quem é visual, tem quem é auditivo, tem quem... Então, tu vai pensar em todas as formas de poder lidar com uma pessoa e abrir as portas para que ela possa também se adequar à arte que necessita. Claro, entendo que o teu trabalho é mais para esse lado, mas busca quando necessário outros, né? Com certeza, né? A gente tem que prezar pelo que o paciente precisa, claro, não pelo que a gente está confortável ou não para fazer. É isso aí. Não, é isso mesmo. E o que mais nós podemos considerar dentro da arte terapia crepuscular, né, nomeada por ti? Eu acredito que tudo que foi pontuado já dá uma noção, né, do que é arte terapia, do que é esse universo. Para quem quiser saber um pouquinho mais, tem o Instagram, Crepuscular Arte Terapia. Faço posts recorrentes por lá também explicando técnicas, explicando algumas coisas que vocês podem em casa também exercitar, como respirações, explicando um pouquinho sobre os principais teóricos, da onde que a gente tira essa ideia de arte terapia, então pode acompanhar por lá também. E fica o convite para todo mundo me fazer uma visita lá na Clínica Revitali. Eu atendo todas as terças-feiras à tarde e à noite, então é só chegar lá que eu vou receber com muito carinho vocês, e a gente pode até fazer uma aula experimental para vocês também verem como se sentem e como isso flui, como a arte terapia flui para vocês. Ah, maravilha, Maitê, muito bem. E saber que é uma forma a mais de ter aquele tal autoconhecimento que a gente fala todo dia, né? O que é mesmo? Então, pessoal, não existe desculpa, né? Porque ferramentas nós temos à disposição. Gostaria de te agradecer, Maitê, pelo programa de hoje. Programa desta manhã ou desta noite, para quem está nos acompanhando após o Ponto a Ponto, às 10h30 da noite. Então, deixar aqui também um espaço para que tu possa mandar um abraço pro pessoal de casa. Então, te agradecer. Eu que agradeço, do fundo do meu coração, a tia, toda a equipe que está aqui ajudando também. Foi um prazer estar aqui, poder contar um pouquinho mais para vocês desse mundo que eu amo tanto. E, claro, um abraço para todo mundo que está assistindo aí das suas casas. Espero que essa fala tenha tocado vocês também de alguma forma. Um abraço para as meninas da Clínica Revitali que me acolheram lá com muito carinho. Para a Escola Eclética também, para o pessoal de Veranópolis, para minha família, aquele beijo mãe, beijo pai.
Isso aí, maravilha. Muito obrigada, Maitê. E agradecendo a você que está aqui comigo, agradeço a quem está em casa, nos acompanhou. E lembre aqui, que nem a Maitê disse, se você seguir o Insta dela, aproveita que vai ter as dicas, né? Mas toda vez que der o ponto da escuridão no teu dia, tu respira. Vale muito mais, né, do que por vezes estar estressando, uma ruga a mais aí não tá com nada. Então aproveitar e respirar mais, né? Então, pessoal, um abraço a todos e até amanhã.